Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de Jesus, para você entender mais ou menos o que é o cristianismo. Então, Jesus, muita gente pensa que ele começa a história dele em Mateus, lá no Novo Testamento, só que não. Ele estava lá no início com Deus Pai, na criação, e de Gênesis a Apocalipse, tudo que você vê na história da humanidade, tudo converge para Jesus. Tudo está apontando para Jesus, tudo estava ou profetizando a vinda dele ou profetizando a volta dele. Para vocês entenderem melhor, eu vou contar mais ou menos a história, tá? Vou dar uma pincelada e vocês vão acompanhando aí. Lógico que começa a história lá em Gênesis, onde Deus criou o mundo e tudo, e vem a história de Noé, onde Deus destruiu a terra e veio o dilúvio. Porém, a história da profecia a gente vai começar agora, em Abraão. Depois de muito tempo, depois do dilúvio, Deus ele olhou para a terra e ele encontrou Abraão. E ali no meio das pessoas normais, pagãos, o pai dele inclusive fazia esculturas de deuses pagãos, e era o convívio onde Abraão estava. Por isso, Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E assim Abraão gerou Isaac, que era o filho da promessa. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria um pai de muitas gerações. E ele pensava: mas como? Minha esposa é estéril, não tem como ser pai, ainda mais agora, eu sou velho, minha esposa está velha. E Deus cumpriu a sua promessa. Isaac gerou a Jacó, que gerou ali 12 filhos, que eram os 12 patriarcas. Esses filhos, os 11 filhos, tinham inveja de José, que era o filho querido do pai lá de Jacó, que ele é muito queridinho. E venderam ele como escravo para o Egito. Como José era um rapaz muito temente a Deus, ele era um rapaz muito sábio, e ele conseguiu sair de escravo e se tornou governador no Egito. Houve fome uma vez na terra, no mundo inteiro. E por conta disso, José acabou conseguindo reencontrar seu pai e seus irmãos. Ele os perdoou e os trouxe para o Egito. Com isso, foram passando os anos e o povo deles foram se multiplicando ali na terra do Egito. Mas o tempo foi passando e o faraó mudou. Faraó, para quem não sabe, é um título, é tido como um deus. Porém, não é um homem, são vários homens, é um título. Então, vai de geração a geração. E então o faraó dessa época, ele começou a escravizar o povo de Israel que estava lá, naquele lugar. Por conta disso, Deus veio e levantou Moisés, que matou lá um egípcio para defender um escravo, fugiu, passou 40 anos longe e depois ele voltou como libertador. Ele então foi quando aconteceu tudo, aquela história do Mar Vermelho, que o mar se abriu, que vocês já devem conhecer. E então, o povo era muito murmurador. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam murmurando, continuavam querendo lá um deus para eles adorarem, e montaram um bezerro. E ao invés de 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Murmuraram muito. Sendo assim, de todo mundo que saiu do Egito na época, apenas 2 conseguiram chegar à Terra Prometida, que era a terra que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás. E em que foram Josué e Caleb, que foram os que entraram. Claro que entraram um monte de outras pessoas, mas eram só os descendentes dos que saíram do Egito. Moisés, ele já havia também profetizado que ele era o libertador ali, naquele momento. Mas um dia viria um outro como ele, outro libertador. E esse sim era o libertador. Ele estava falando do Cristo. Não só Moisés, mas muitos profetas. Vem aí Isaías, vem Daniel, vem um monte de profetas que também falaram da vinda do Cristo. E nós acreditamos que esse Cristo já veio. E quem é esse Cristo? Jesus. Quando o povo chegou à Terra Prometida, então eles desejaram construir um templo para Deus, para o Senhor.
E aí esse desejo ele perdurou e chegou inclusive até Davi. Davi também ele desejava de todo o coração construir um templo, que foi quando Deus autorizou. Porém, quem construiu não foi Davi, foi o filho dele, Salomão. Como construir um templo para o próprio Criador? Como a criatura pode construir uma morada para o seu Criador? Imagina só, não dá, não é verdade? E assim é a realidade da vida. Até hoje nós precisamos, sentimos essa necessidade de construir templos, construir casas, construir estruturas enormes, para que esse é o templo do Senhor. Mas Deus, basicamente, a terra é o estrabo, acho que estrabo é a palavra que fala, dos seus pés, é o descanso dos pés dele. Então, o pé dele, a terra inteira. Como que alguém vai construir um templo desse tamaninho para caber uma pessoa desse tamanhão? Não cabe. Porque Deus, ele não habita em templos feitos com mãos humanas. Ele quer habitar no homem, o templo vivo. E é aí que a gente entra na história de Jesus. Eu não vou continuar esse vídeo agora, porque eu acho que vai ficar muito longo agora. E eu vou deixar pro próximo vídeo. E se você quiser saber, você vai assistir o próximo vídeo. Então, fica aqui comigo, que é muito legal a história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo e tchau, tchau.